Jojo é um anime lacrador? Esse vídeo vai me dar uma dor de cabeça. Jojo é um anime muito peculiar. Existe um acúmulo muito grande de excentricidades ao longo desta obra, desde as roupas com estilo mais andrógeno, ou até mesmo as poses afeminadas com personagens ainda mais afeminados. E no meio disso, é normal que a dúvida acabe aflorando na mente das pessoas, principalmente na mente dos fãs menos aprofundados, que se perguntam: Jojo faz parte da lacração? Vocês mesmos que estão assistindo agora, vocês já devem ter parado para pensar na possibilidade do Araki estar lacrando esse tempo todo. E o vídeo de hoje é sobre isso. Vamos fazer uma discussão saudável e argumentativa sobre tudo isso. Mas calma, nós vamos explicar o que é lacração, e eu já queria também pedir uma opinião pessoal sua. Você acha que Jojo é um anime lacrador? Comenta aí pra nós. Não se esquece do protocolo Liz, like, inscrição e sininho. Deixa o ora nesse like. Quando você deixa o protocolo Liz, você ajuda a cultura de Jojo a se espalhar pelo nosso Brasilzão. Ajuda a disseminar essa cultura de homens afeminados com encostos super poderosos. Meu nome é Otávio Reis, conhecido como Gordinho mais gostoso vivo. E me segue lá no Instagram, @OtoAnisson. E você tá no canal Jojo99. Bom, antes de darmos a nossa posição oficial sobre isso, vamos dar todo o contexto que vocês precisam para entender o que é lacração e por que Jojo, ocasionalmente, pode acabar caindo nesse estereótipo. Só preciso perguntar antes, você já pensou em colecionar os mangás de Jojo? Se sim, eu tenho uma oportunidade incrível para você. Na descrição desse vídeo e no comentário fixado, eu deixei links para vocês adquirirem os mangás de Jojo em português. Não se preocupa, vai chegar, é seguro, e além de contemplar a obra do Araki, você ajuda esse canal a continuar existindo. O que é lacração? O termo lacração teve início por causa da comunidade LGBT, mas obviamente teve seu significado mudado ao longo dos anos. Esse termo surgiu mais ou menos em 2016, mas ele se popularizou mais ou menos ali no ano de 2018, por conta das declarações polêmicas do atual presidente do nosso país. A comunidade LGBT se mostrou mais ativa nas redes sociais como uma forma de oposição. O termo era uma gíria para arrasar, ou algo do tipo. Por exemplo, durante alguns dos típicos debates no Twitter, o uso do termo lacrei era usado como uma forma de comemoração por supostamente ter vencido um debate ou algo do tipo. Como esse termo acabou ficando muito popular e consequentemente muito repetido, ele acabou se tornando mais um motivo de deboche do que de qualquer outra coisa. As pessoas começaram a usar lacrar como uma forma de descrever qualquer tentativa do pessoal com posição política de esquerda e com ideias progressivas de tentar se sobressair em algum debate social. Um caso muito famoso que a gente pode usar como exemplo foi o caso da Kéfera no programa Encontro com Fátima Bernardes, quando ela citou os termos mansplaining e manterrupting, e acabou virando meme na internet por uns 3 meses. Esse caso pode ser considerado uma lacração genuína. Não é hate na Kéfera ou qualquer coisa do tipo, mas não dá pra negar que a Kéfera se aproveitou da audiência e do apoio das pessoas no local pra lacrar em cima de um convidado, e usando uma série de termos que só existiam na cabeça dela, e que não eram acessíveis pra maioria das mulheres, e que em muitos momentos não tinham nada a ver com o que o cara da plateia tinha falado. Mas como eu disse, essa situação aqui foi só usada como um exemplo para vocês entenderem uma ideia do que esse termo significa e quais são as ocasiões reais em que ele pode ser usado. E é aqui que entramos em outro problema: o exagero. Como tudo que surge na internet, ocasionalmente essas coisas acabam passando um pouco do limite. Eu vou explicar. Conforme as tentativas dos progressistas de encher cada vez mais o cenário do entretenimento com as ideologias deles, o público nerd mais conservador acabou ficando com cada vez mais aversão a esse tipo de atitude. E acabou que tudo na internet que envolvia algum comportamento que lembrasse de alguma forma o progressismo, os nerds já diziam que era lacração. Mas eu afirmo sem problema algum, a culpa disso é desse mesmo pessoal, e eu vou explicar exatamente o porquê. É inegável afirmar que as críticas ao racismo e à homofobia são feitas principalmente por esse grupo, e por muito tempo essas críticas eram feitas de uma forma incrivelmente boa. Em alguns casos, elas seguiam um tom mais humorístico, em outros casos, elas seguiam um tom mais dramático, mas em ambos os casos, até mesmo o público conservador conseguia entender e absorver a mensagem que estava sendo passada. Então não havia praticamente nenhum tipo de rejeição por parte do público, e um grande exemplo disso
disso são séries como Todo Mundo Odeia o Chris, Um Maluco no Pedaço, entre várias outras. Não havia uma alma viva que reclamava ou acusava essas séries de exageros quando elas decidiam criticar o racismo estrutural, principalmente o racismo estrutural americano, que por sinal chega a ser até pior que o nosso. Porém, mais ou menos em 2010 pra cá, as coisas começaram a mudar e o público nerd mais conservador acabou criando uma rejeição muito grande por esse tipo de conteúdo. Uma das maiores críticas, por exemplo, foi a quantidade avassaladora de personagens que tiveram suas cores trocadas e até mesmo gênero e orientação sexual trocadas. Os casos mais recentes e polêmicos foram da Pequena Sereia, que foi convertida em uma mulher negra, a Fada do Pinóquio, também convertida em uma mulher negra, o Homem de Gelo dos X-Men, que há alguns anos se descobriu homossexual, e a Velma do Scooby-Doo, que do nada foi ilustrada como uma mulher LGBT e também negra. Mas eu não tô aqui necessariamente para reclamar dessas mudanças, porque não é relevante pro vídeo. O que eu quero é citar a forma como os progressistas se comportam em relação a esse tipo de coisa. Quando víamos uma mudança na cor do personagem, como foi o caso do Nick Fury dos Vingadores, que originalmente era branco, mas acabou sendo interpretado maravilhosamente pelo Samuel L. Jackson, não houve praticamente nenhuma crítica relevante sobre essa mudança em si, em parte porque esse ator é muito bom, e em parte porque não houve nenhum grande tipo de show em cima disso. Ninguém colocou o Samuel L. Jackson nesse papel pra tentar lacrar em cima disso, e não houve comentários tipo, vai ter Nick Fury negro sim, chora nerd conservador, chora nerdola. Os nerds conservadores não se sentiram atacados no caso, mas em quase toda a mudança de cor feita de lá pra cá, conseguimos ver uma movimentação, uma onda de geeks de esquerda fazendo todo um discurso acusando os nerds mais conservadores, como se eles automaticamente rejeitassem tudo isso sem nenhum tipo de senso crítico. E como cada vez mais acabava surgindo alguma oportunidade para os progressistas, entre aspas, lacrarem, os próprios nerds conservadores acabaram realmente acreditando que toda vez que surgisse algo minimamente progressista dentro do mundo geek, automaticamente era uma forma de lacração. Com a sensação de que seu espaço estava sendo tomado, eles realmente criaram uma barreira contra todo esse tipo de mudança de gênero, cor ou sexualidade dos personagens. Em alguns casos, a crítica deles até fazia sentido, mas em muitos outros casos, também dava para perceber que o termo lacração começou a ser usado de uma forma mais banal, até mesmo quando a série ou filme quer fazer algum tipo de crítica bem construída e sintetizada, os nerds mais conservadores a tratam como se fosse um absurdo. Existem casos absurdos, com certeza, mas existem casos em que as críticas são sempre bem-vindas. Infelizmente, ficou muito difícil para que os conservadores identificassem o que é ou não lacração. Basicamente, falta equilíbrio nos dois lados, mas eu particularmente acredito que a falta de equilíbrio em um lado acabou causando a falta de equilíbrio no outro, deixando claro que eu não tô amenizando o quão errado é o comportamento de alguns nerds. Eles realmente acabam fazendo algumas coisas injustificáveis. She-Hulk é um grande exemplo disso. Apesar de ser uma série com um roteiro meia boca e os efeitos especiais estarem sofríveis, a maior parte das pessoas estavam reclamando, gritando só pela lacração. Era lacração pra cima e pra baixo, ignorando boa parte do que realmente estava ali pra ser criticado. Mas a militância de Mulher Hulk passou dos limites até pra mim. Ô sériezinha complicada. Sabe outra coisa que passa dos limites, só que em um sentido bom? As camisetas da Que Camisa Bizarra. A loja tá com uma promoção incrível. Como vocês sabem, a Que Camisa Bizarra tem as melhores camisetas de Jojo. Tem essa com todos os Jojos, essa do Josuke Higashikata, essa do nosso querido Dio Brando, essa do melhor Joubro, Koichi Hirose e mais de 30 modelos diferentes. Mas dessa vez, você tem a chance de pagar mais barato, porque a Que Camisa Bizarra tá dando um cupom de 10% de desconto. É só digitar o cupom JOJO10. Não perde essa chance. O link da Que Camisa Bizarra vai estar na descrição e no comentário fixado. E agora, vamos para a parte mais importante desse vídeo. Como isso afeta Jojo? Bom, podemos começar logo pelo que sempre chama mais atenção em Jojo, as poses. As poses em Jojo são realmente muito afeminadas, até porque a maior parte delas saiu de revistas de moda, que o Araki sempre gostou muito desse estilo. Apesar de um fã raiz gostar disso pelo lado cômico e o famoso argumento tem bizarro no nome, é normal que o público de fora não consiga entender muito bem e acabe ficando com uma impressão um tanto errada. Outro motivo muito forte que pode levar para essa certa interpretação são as roupas.
Mais ou menos até a parte 5, isso não era muito visível. As roupas eram bem extravagantes, principalmente no mangá, mas elas não seguiam uma visão tão andrógina quanto depois disso. Na parte 1 e na parte 2, vemos dois exemplos com Jonathan e Joseph, mostrando seus tanquinhos usando roupas coladas, o que já demonstrava uma visão bem diferente do autor. Na parte 3, as roupas seguem um modelo até bem simples. Jotaro usa um uniforme escolar, Joseph usa uma roupa de turista aventureiro, bem no estilo Indiana Jones. Avdol usa uma roupa de macumbeiro. Oraref usa roupas um tanto afeminadas, mas não vemos nada de muito anormal. Lembra um pouco a proposta das roupas coladas da parte 1. Na parte 4, isso já começa a mudar um pouco. Apesar de a maior parte das pessoas usarem uniforme escolar, temos Rohan com aquele croppé meio guloso. Quando vamos à parte 5, não tem absolutamente uma alma viva que use uma roupa normal. Todos ali usam alguma roupa que faria eles serem confundidos com frequentadores da parada LGBT quando andam em grupo. Ver homens com cabelos peculiares, poses afeminadas e roupas um tanto questionáveis acabam consequentemente criando essa perspectiva de que o anime é ligado ao meio lacrador. Mas nós estamos aqui para dizer não, Jojo não é lacrador. Jojo não é e nunca foi um anime lacrador. Na verdade, Jojo nunca chegou perto disso. Todas essas coisas que eu citei são apenas por conta da influência e da criatividade que o Araki nos oferece. Araki sempre foi apaixonado por moda. Ele já citou isso diversas vezes. E ele aproveitou essa paixão dele pela moda e também que sua obra já era conhecida por suas peculiaridades e ele quis acrescentar esses detalhes. Mas isso não tem nenhum tipo de ligação com a ideia que o progressismo gosta de passar. Isso é apenas a mente genial do Araki. E tem uma coisa que talvez vocês não saibam, mas o Japão não é um país muito aberto a esse tipo de coisa. Não necessariamente por questões legais ou não, mas o Japão até hoje é um dos países mais conservadores que existem. O que algumas pessoas não entendem é que é possível você ser conservador e ao mesmo tempo conseguir apreciar visuais e estilos de vida menos tradicionais. Conseguir apreciar uma obra que possua personagens não tão masculinizados como estamos acostumados a ver, não exclui o seu caráter e nem fere a sua masculinidade. Todas essas poses ou vestimentas incomuns e até mesmo os personagens que são nitidamente LGBT da série não são nenhum tipo de grito do progressismo. Elas são apenas um reflexo da mente aberta, moderna e genial do Hirohiko Araki. Então, se você se considera um geek mais conservador e ficou um pouco preocupado com o curso que Jojo poderia ter tido ao longo das temporadas, não se preocupa, você vai conseguir desfrutar da melhor forma possível. O próprio autor de Jojo, apesar de apreciar a extravagância das poses de modelos, é um homem que se veste de uma forma bem comum, gosta de vestir ternos e é raramente visto vestido casualmente. Se pararmos para pensar, o Japão já trata dessa extravagância que supostamente beira a homossexualidade há muito tempo, muito antes de existir o termo lacração. Golden Wind, a parte que inicia essa era andrógena de Jojo, foi publicada de 1995 a 1999, ou seja, nenhuma bandeira tinha a intenção de ser levantada na época. Então relaxa, se você assistir Jojo, não vai ser jogado lacração na sua cara. Um agradecimento especial a todos os membros do canal. Vocês ajudam o Jojo 99 a continuar existindo. Gratidão por acreditarem nesse canal. E aí, o que vocês acharam desse vídeo? Comenta aí. Não esquece, para adquirir os mangás de Jojo e as camisetas da Que Camisa Bizarra, tem o link na descrição. Eu agradeço a vocês por estarem comigo até aqui. Vocês são massa e não fumem maconha.